Pois é, e era isso, inclusive, que eu ia conversar com o Jamil, que é o seguinte: o discurso do Bolsonaro lá fora é de que o Supremo aqui é uma ditadura, o Brasil é uma ditadura. O próprio Jamil contou que numa festa lá dos republicanos, uma pessoa perguntou para ele como é viver num país comunista. Então, o discurso dele é que o Alexandre de Moraes é um déspota, o Supremo é uma ditadura, e há uma ditadura aqui da esquerda e do judiciário que não permite que eles falem, que eles ajam democraticamente. É isso que é o discurso bolsonarista lá fora e que o Trump e que os radicais de extrema-direita, conservadores, dão eco lá fora. O caso é que um atentado como esse, pois é, eu até volto a perguntar ao Jamil, o caso é que um atentado como esse, que altamente violento, bomba, como que relembra a violência do 8 de janeiro, um atentado como esse não acaba desmontando um pouco esse discurso que o Bolsonaro tenta levar para o exterior, de que aqui é uma ditadura e que eles são vítimas. Eles são vítimas, mas eles é que soltam bomba, eles é que invadem e depredam o Congresso, o Supremo Tribunal. Quer dizer, isso daí acaba depondo contra eles internacionalmente. Você não acha? Sem dúvida que isso aí é um tiro no pé, absolutamente. Eu falava, inclusive, com pessoas da Comissão Interamericana que iam recebê-los, etc. Teve toda uma polêmica. Claro, fica uma desconfiança muito grande em relação a essa narrativa que eles trazem para cá. O que me incomoda profundamente, Thales, Couto e Diego, é que essa narrativa está sendo trazida para cá, paga por nós mesmos, porque esses deputados e senadores estão viajando por tudo arcado pelo Congresso, justamente para mentir no exterior sobre o que está acontecendo no Brasil, né? Então, é algo muito grave de a gente pensar aqui que, de fato, nós estamos financiando essas viagens. Viagens parlamentares são justificáveis? Justificáveis? Claro que são, obviamente que são, né? E cada um tem uma linha de pensamento, certamente, não há nenhuma dúvida sobre isso. Agora, você fazer essa viagem para você construir uma narrativa, sabendo que aqui desse lado nós temos agora, vai ter logo mais um governo que nunca admitiu que perdeu a eleição. Olha só a combinação desses atores. Um governo aqui que nunca admitiu que perdeu a eleição. Steve Bannon e outros da vida que promovem a desinformação. Isso tudo com o tal de Elon Musk, que eu trouxe essa matéria semana passada, que postou nas suas redes sociais mentiras que chegaram a uma visualização de 2 bilhões de cliques. Ou seja, nós estamos falando, obviamente, de uma construção extremamente perigosa de pessoas que não têm nenhum compromisso com a verdade. Então, é extremamente grave se a gente pensar que isso tudo está acontecendo nesse sentido. E aí você coloca um cenário como esse, claro que é constrangedor, né? Agora, Thales, eu fico pensando, da mesma forma que o Bolsonaro, da noite para o dia, virou um pacificador, né? Da mesma forma que Donald Trump chamou os invasores do Capitólio de patriotas e o 6 de janeiro do Dia do Amor, porque foi isso que ele chamou, eu fico pensando, como é que eles vão reclassificar o que aconteceu ontem à noite? A gente já vê alguns sinais, perturbado, etc. Mas eu estou aguardando, porque a capacidade de eles criarem narrativas e tentar inverter as histórias é espetacular. Espetacular não no bom sentido, né? Obviamente estou aqui chamando a atenção para o fato de que eles têm essa capacidade. E isso está naquele livrinho, Thales, que eles distribuem, ao meu ver, na rede mundial da extrema-direita, que é a seguinte: mentir, mentir e mentir. E jamais admitir qualquer tipo de erro. Jamais falar, não, olha, de fato, nós vamos ter que repensar. Não, da noite para o dia, o Bolsonaro virou um pacifista e colunista, né? Da noite para o dia, ele vem falar de diálogo.
Agora, eu insisto, eu já coloquei isso em outras ocasiões, isso eu tenho falado com muita gente que cuida justamente dos estudos sobre genocídios, etc., e eles sempre dizem a mesma coisa. Um genocídio nunca começa no primeiro disparo. O genocídio começa no discurso de ódio anos antes daquele primeiro disparo. Então, da mesma forma, a gente pode pensar que uma tentativa de golpe de Estado, um atentado, uma violência, ela não começa naquele ato violento. Ela começa com o discurso de um líder irresponsável. Aqui, outro dia, Diego, perdão por me estender, mas eu coloquei nas minhas redes sociais a campanha eleitoral do John McCain. Vocês se lembram? John McCain, em 2008, contra Barack Obama, um republicano, e ele vai num comício dele mesmo, chega a ser divertido, mas no fundo é divertido porque a gente obviamente sabe o quanto aquilo ali representa. Ele passa o microfone para o público fazer perguntas para ele. E uma das pessoas que pega o microfone diz que Obama é uma pessoa, etc., que ele é um árabe, etc. E o McCain pega de volta o microfone dele e diz: não, Obama é um cara decente, é um pai de família, ele tem um amor pelo nosso país, e eu e ele só discordamos do caminho que esse país deve ir, mas é só isso. Ele é uma pessoa decente. E ponto final. Então, aquele líder republicano não existe mais aqui nesse país. E eu temo que a extrema-direita tenha contaminado de uma forma tão absurda o cenário político que um discurso como esse não cabe mais. Ou seja, o Bolsonaro dizer que ele é pacificador, que ele é do diálogo, é ele esquecer que ele passou anos incentivando essas pessoas que estão nas ruas e que estão difundindo ódio a ser os seus agentes do ódio. Então, ou ele reconhece isso, ou a gente vai ter sérios problemas. Por isso mesmo que não há como falar em anistia. Se você quer ficar por dentro de tudo que acontece na política e nos bastidores das alianças que podem mudar o mundo, não perca tempo. Curta e se inscreva no Fonte Segura. Aqui você encontra análises profundas, notícias em primeira mão e tudo o que você precisa para entender o impacto dos acontecimentos globais no Brasil. Jamil Chad, obrigado, amigo. Acabou nosso tempo aqui com o Jamil. Desculpa, Thales, quer encerrar numa frase? Diga lá. Tudo bem. Não, que essa estratégia discursiva que o Jamil apontou, ela já era prevista, essa estratégia dos autocratas, seja de esquerda ou de direita, já era prevista pelo George Orwell, em 1948, quando escreveu 1984. Já era previsto. Eles mentem e mudam tudo. Agora, como você falou, na internet eles estão dizendo que o cara não é bolsonarista e que é uma fake news da esquerda. Mas o prefeito, o candidato a prefeito, na chapa desse cidadão, dizia que ele adorava, que ele amava o Bolsonaro. Ele era apaixonado. A expressão que o cara usou, apaixonado pelo Bolsonaro. Dizer que não é bolsonarista é mentir deslavadamente. É isso aí. Valeu, Jamil. Bom trabalho para você, amigo. Sem corar. Mentem sem corar, perdão. É o que é. E aqui é o que eu estou vendo, Thales, Corte, perdão, vou concluir, Diego. Eu estou vendo tudo isso em inglês. Então, estamos em casa. Tô vendo aqui até o pessoal falando aqui, uma moça comentou aqui com a gente: cuidado, jornalistas do UOL, Trump vai cuidar de vocês. Vamos ver. Tchau, Jamil, valeu.